Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35 e diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Queridos irmãos, nós temos aí de novo no Evangelho de São Mateus a parábola do grão de mostarda, e ela, como tantas outras, nos aponta uma justiça imparcial da parte de Deus, que sempre está conduzindo a história de modo a levar-nos à instauração plena da realização do seu reino. Então, como o reino de Deus é misterioso, é preciso ser contemplado pelos olhos da fé até que Cristo volte, o grão de mostarda se torna uma boa analogia, porque ele passa como que repentinamente da invisibilidade à plenitude, assim como o reino de Deus. Podemos pensar que a volta de Jesus possa demorar um pouco, enfim, ou que já tenha demorado, aliás, porque os primeiros cristãos acreditavam piamente na imediatez da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas, como eu já disse em outra meditação, para Deus 1000 dias são como um, e um dia são como 1000. Então Deus não está submetido ao tempo. Segue-se o Evangelho com a parábola do fermento, e o evangelista ele coloca nas mãos de uma mulher a ação caracterizada nesta parábola. De fato, era uma tradição familiar ficar a cargo da dona da casa misturar ali a massa, o fermento, para que se produzisse o pão para o sustento da sua família e também ali dos seus servos. Num tempo em que não se tinha muito entretenimento, vamos dizer assim, olhar a ação do fermento deveria ser um momento muito importante para a família. E ver ali a ação de algo que é muito pequeno, tendo um benefício para toda a família. Um pouco de fermento ali fazendo resultar numa grande massa de pão. Isso nos mostra também o valor do poder de Deus no meio de nós, que através de coisas pequenas podem ter uma grande consequência para a sociedade. E atualizando isso para o modo com que nós entendemos a igreja, de certa maneira aponta até mesmo para a comunhão dos santos, assim. O que eu faço, a caridade que eu vivo, o amor que eu busco, as virtudes que eu alcanço, elas edificam toda a igreja. Mas o contrário também, se eu adquiro vícios, se eu vivo uma vida de pecado, é como se a igreja inteira padecesse a partir das minhas ações. Então nós devemos ter consciência de que o reino de Deus também é assim. Agora ele se manifesta de maneira não plena, mas tudo que nós vivemos no escondimento um dia será revelado e as nossas ações alcançarão plena consequência depois do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando da sua segunda vinda. Na tradição judaica, o fermento é sempre associado ao mal, mas especificamente no Evangelho de hoje, ele simboliza a atuação do poder de Deus no meio do povo. Possamos pedir ao Senhor a graça de contemplar o seu reino, que não se manifesta diante dos nossos olhos de uma maneira muito clara, mas a partir do dom da fé nós podemos contemplar a presença do reino de Deus já no meio de nós. Pela presença de Cristo expressa no irmão, nas situações que Deus permite que nós vivamos, também na Santíssima Eucaristia, porque o que nós podemos ter assim de mais glorioso
do reino de Deus, como antecipação assim dos bens que virão com a perfeita instauração do reino de Deus, é ali na Santa Missa, na Eucaristia. Que possamos também ter consciência de que as nossas ações, embora estejam cercadas do escondimento, do ocultamento, assim, que nós podemos escondê-las, mas de Deus nós nunca poderemos. E elas têm uma implicação, sim, não só social, enfim, mas principalmente espiritual sobre toda a Igreja. Que possamos buscar a virtude não só pela nossa conversão pessoal, mas por toda a Igreja, para que ela continue cada vez mais sendo, diante da sociedade, esse sinal da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem e vem logo. Que assim seja. Amém.